21h31, entramos na nossa última meia hora do programa, aquela hora que a gente fecha com chave de ouro, e a gente conseguiu um convidado. Ele aceitou o nosso convite com muita felicidade, que nós te recebemos aqui. É o Jordano Moschel, ele que é um dos organizadores de uma campanha excelente, vitoriosa, que deu certo e vai dar mais certo ainda, que é a campanha da Dívida Zero. Os vascaínos se mobilizaram e estão pagando diretamente a dívida do Vasco lá na Receita. Eurico Miranda, Dinamite, conseguiram levá-la para a estratosfera com muita incompetência e os vascaínos vão trazê-la de volta. Infelizmente, o clube não tem dado o apoio esperado, mas somos mais de 16 milhões de torcedores e juntos ninguém nos segura. Jordano Moschel, você me ouve bem, amigo? Boa noite. Eu estou ouvindo perfeitamente. Você está ouvindo bem aí, Fábio? Jordano, não sei se o som está baixo ou está um pouco longe aí o seu microfone. Está ouvindo aí? Só se eu tiver que falar bem perto do computador aqui. Ok, tá, excelente. Agora ficou muito bom. Bem perto aí ficou muito bom. Jordano, os microfones são seus. Fique à vontade. Eu queria que você explicasse para o vascaíno como a ideia nasceu, como que surgiu e que pé que ela está hoje, quantas semanas ou quantos dias tem a sua ideia. Fala para o vascaíno como nasceu a ideia da Dívida Zero. Jordano, fica à vontade. Boa noite. Primeiro eu queria dar boa noite para todo mundo aí, para o Fábio, para o Ricardo, para o Márcio, para o Léo, que acho que saiu agora também. Mas assim, boa noite para todo mundo, boa noite para a torcida vascaína, entendeu? Eu queria primeiro resgatar uma conversa que o Ricardo falou logo no início, na questão, né, de que o jogador vai para a televisão, vai para a rádio para dizer que o Vasco vai entrar no campeonato brasileiro para não ser rebaixado, né? Isso aí é muito ruim, né? Para a gente, assim, quando a gente se sente como se estivesse tentando apequenar, né, a torcida, né, o sentimento da torcida vascaína, né? Então isso aí fica muito triste para a gente, né? Por uma história que o Vasco tem, ouvir algumas coisas dessa forma, né? Então, nessa esteira, né, de ouvir isso, de ver o time desclassificado no Campeonato Carioca do jeito que foi, né? A torcida inteira ficou nesse sentimento, né, triste, de tristeza, né? E nesse sentimento começou a surgir os movimentos de campanha, né? Na verdade, a gente tudo começou no Fórum Net Vasco da gente, tá? Eu vou fazer uma propaganda aqui, não sei se eu estou sendo, mas eu vou falar porque não tem jeito. Tudo assim, nossa discussão inteira começou no Fórum Net Vasco, entendeu? Tem que falar mesmo, Jordano, os créditos a quem merece. Aqui na Cruzada não tem censura, não tem vergonha, só tem a verdade. Jordano, fale os nomes, os grupos, fique à vontade, amigo. Pode deixar. Muito pelo contrário, né? Tem um orgulho pra gente isso ter nascido na torcida, você tem que falar mesmo, cara. Vocês estão de parabéns. Manda brasa. É porque todas as entrevistas que eu dei, eu falei Net Vasco, né? Saiu no Extra, cortaram. Aí falei Net Vasco pra Globo, aí cortaram. Aí eu tô aqui falando e vou deixar registrado que foi dentro do Fórum Net Vasco que surgiu todo esse movimento. Mas vamos continuar, vamos tocar. Então, dentro do Fórum Net Vasco, nós começamos a discutir isso. E a gente já estava discutindo uma forma de ajudar o clube, quando lançaram a campanha dos 100 mil, que foi uma ideia excelente. Para a gente lá foi ótimo, porque a gente já estava querendo alguma coisa desse tipo. A campanha dos 100 mil foi lançada e foi um alento para a gente. Todo mundo aderiu, entendeu? E a gente disse, ótimo, isso aqui vai ser a nossa salvação, né? Ninguém tinha pensado em dívida zero, nada, não existia nada disso. E a gente aderiu de cara, todo mundo se cadastrou e tudo mais, né? E eles começaram, vamos tal, isso aqui é aval da diretoria, né? Começa daí. Marcaram uma reunião e tal. Enquanto eles estão lá na discussão da reunião com a diretoria, a gente está discutindo dentro do fórum a melhor forma de fazer essa captação. Por exemplo, como é que seria feito? Vamos criar uma conta? Essa conta vai ser em nome do Vasco? Tem que ser em nome do Vasco. O nome da campanha não pode ser. Tem que ser em nome do Vasco. Aí já surge aquelas especulações. Mas tudo bem, vamos lá. Essa conta vai gerar doação? Doação incide ITCD, incide imposto de renda, entendeu? E a gente começou a discutir isso. Só que a gente pensou, num momento, a campanha é para pagar o quê? Para pagar basicamente o quê? A dívida com a Receita Federal. Por que não pagar essa dívida direto com a Receita Federal? Qual seria o empecilho, né? Como é que a gente faria para pagar essa dívida direto com a Receita Federal, né? Aí a gente ficou naquela,
né? E aí eu estou fazendo, eu já sou formado, né? Sou formado em TI, como o Márcio é formado também, né? Processamento de dados. Eu sou formado em TI, estou fazendo direito também, para complementar mais um pouco, né? E estou já no último período e estou fazendo direito tributário. E por acaso, a matéria que a gente está discutindo é a extinção de crédito tributário, né? Então foi uma coincidência muito grande e eu achei, bem, essa coincidência deve ter alguma coisa útil. E aí eu cheguei lá com o professor, falei, gente, vamos confirmar, vou lá confirmar com esse professor para ver o que a gente pode fazer em relação a isso. E eu cheguei, professor, a gente pode extinguir uma dívida tributária, um crédito tributário, extinguir um crédito tributário de terceiros? Aí ele falou, sim, pode. Primeira resposta boa, né? Aí eu falei, mas assim, como? Não, você extingue através de pagamento direto para a Receita, através de DARF, né, que é o documento de arrecadação federal. Aí eu já me animei. Isso eu perguntei no meio da aula, para não atrapalhar muito a aula, né? E ele, assim, lembrando, ele é um auditor da Receita Federal há 25 anos, né? É um professor de doutorado, aquela história toda, né? E para não atrapalhar a aula, deixei para o fim o resto das perguntas. E eu perguntei para ele, no final, professor, posso pagar isso parceladamente? Posso pagar pouquinho? Entendeu? Eu posso fazer um débito de 100, um débito de 50 e tal. Ele falou, pode, isso aí inclusive é chamado de parcelamento forçado, parece, eu não sei o termo técnico, mas muita gente faz isso, paga um DARF, depois paga outro DARF, depois paga outro DARF até extinguir a dívida, sem parcelar, né, que o parcelamento é caso de suspensão, né, pelo Código Tributário. Aí eu, beleza, me animei com essa história e voltei para o fórum e narrei tudo. E o pessoal achou excelente tal, a ideia e tal, mas estava muito embrionário. Então, o que a gente fez? A gente tem que testar isso, como é que a gente vai saber? Porque no DARF ele exige o código do tributário, né, e o número da dívida. Né? O CNPJ do Vasco a gente sabe, a gente bota no Google e sai lá o CNPJ do Vasco, é fácil. Mas esses são os 3 dados básicos. Como é que a gente vai saber isso? Ficamos, fomos fuçando o site da Receita, até que um florista, né, Schlemper é o nick dele, mas eu acredito que seja até o sobrenome dele, né? Ele conseguiu descobrir no site da Receita onde se pega todo o elenco de dívidas do Vasco, inclusive o saldo, né? Que para nós seria fundamental, porque a gente poderia pagar e acompanhar. Beleza, já temos como preencher o DARF, ótimo. Então vamos preencher, vamos aqui, juntamos 4, cada um fez um DARF de 30. Vamos esperar. O DARF demora entre 2 a 5 dias para cair. Né? Com 3 dias bateu a dívida. Era 6.400, a gente escolheu a dívida pequena, que é uma multa trabalhista, que inclusive está incidindo juros já há um tempo. Depois eu vou falar um pouco sobre isso, mas tudo bem. A gente escolheu essa dívida trabalhista de 6.400 e fez esse abatimento. Pô, beleza, caiu. Então vamos fazer o seguinte, vamos provar que dá para extinguir a dívida. Essa dívida. Vamos fazer uma lista, dividir uma lista, sobrou 6.300, né? Dividimos em 315 cotas de R$20 cada uma. E dentro do Fórum Net Vasco, a gente começou, a gente mesmo emitiu o DARF e botar como abatido. Botava lá colava o recibo, né, online e botava como abatido. E o pessoal aderiu, o pessoal gostou da ideia, né? Pagar direto, não passa por mão de ninguém vai meter a mão em nada, beleza. Então vamos. E com 4 dias mais ou menos, nós já estávamos com metade da dívida já debitada, né? Já paga direto com DARF tudo. Nesse momento, a gente falou, gente, surgiu a ideia de lançar uma campanha. Eu falei, vamos assim, eu e muita gente, né? Vamos esperar o norte da campanha do ICMS, porque a gente começou apoiando eles, entendeu? Vamos ver que norte vai dar. Isso foi antes já tinha adiado uma vez, aí quando foi na quinta, antes disso. Quando foi na quinta, eles adiaram para a terça. Eu falei, pô, a diretoria brecou um ímpeto numa campanha que estava cadastrando 3, 4 mil por dia. Né? A gente ficou assim, bem, isso não vem ao caso agora. O que importa é o seguinte, vamos fazer a ferramenta, né? O pessoal falou lá, inclusive eu vou lá falar do Flávio. A gente faz a ferramenta, bota no ar, e o pessoal, depois da campanha do ICMS, se quiser usar essa ferramenta para abater dívida, abate. Aí, beleza, aí surgiu, como é que a gente vai fazer isso aqui? O Flávio falou, deixa comigo. Matou a bola no peito e falou, eu vou fazer isso aí. Era uma sexta-feira. Eu falei, Flávio, tem certeza, cara? Não, deixa comigo. Né? E ele foi fazendo, e quando foi domingo à noite, ele botou o site no ar.
Isso foi domingo passado à noite. Ele botou o site no ar, o site que controla a emissão dos DARFs, né? E controla os DARFs emitidos e os DARFs pagos. Por quê? Porque depois que a pessoa paga, ela tem um códigozinho no DARF, vai lá e confirma. Inclusive, esses números que a gente tem são de DARFs confirmados. Tem gente que não consegue confirmar, se enrola, manda e-mail para a gente confirma na mão, né? Mas vamos continuar, depois eu falo sobre isso. Então, a gente lançou isso no domingo. Segunda-feira ele disparou. Quando deu mais ou menos, deixa eu ver, era tardezinha, 5 horas, nós tínhamos R$8.000 já arrecadados. Aí a gente falou, esse negócio tá certo. Entendeu? Aí a gente começou. E aí a gente começou e todo mundo adorava a campanha, porque todo mundo via que o negócio era altruísta, né? Não tinha, ninguém ganhava, ninguém recebe nada. Não tem de receber, não tem dinheiro, a gente não tem dinheiro. Entendeu? O pessoal se engaja, o pessoal vai se engajando. Então nós fizemos a página do Facebook, fizemos o Twitter, entendeu? Fizemos, dentro do Facebook nós criamos grupo e toda hora a gente se engajando, toda hora a gente se engajando. Quando foi no terceiro dia estava 30 mil, né? E o negócio crescendo. E isso não é 30 mil, não é de dinheiro arrecadado nem nada, não, é dinheiro pago, direto na receita, confirmado, né? E a gente começou e continuou e de repente, quando foi no final de semana, né, que nós chegamos nos 70 e poucos mil, né, e teve também, parece que foi na segunda, ou na terça, que a Associação Amigos do VASP falou, nós vamos fazer um DARF para vocês de 55 mil, entendeu? Associação Amigos do VASP. A gente ficou maravilhado, né, porque é uma coisa fantástica, né, os caras confiaram realmente, e todo mundo confia, todos os sites, os blogs, entendeu? Dificilmente alguém fala mal. Quem fala mal é assim, tá bagunçado porque eu não consegui confirmar, alguma coisa assim. Mas assim, a gente recebe e-mail, são 200 elogios, assim. Mas assim, é porque é transparente, entendeu? É uma coisa que não existe. E outra coisa também, nossa campanha, ela é descentralizada, entendeu? Eu faço parte do inicial e tal, mas a nossa campanha é uma campanha grande. Todo mundo entra e se engaja, entendeu? Mas assim, ninguém recebe nada, é de graça, entendeu? Todo mundo trabalha de graça, entendeu? E hoje nós estamos aqui, acabei de clicar, estamos com 166 mil reais aqui, arrecadados, né? E eu acho que eu devo ter pulado algumas outras coisas, mas assim, eu vou abrir para vocês perguntarem, porque sempre gera algumas dúvidas, né? Então, beleza. Jordano, o seu depoimento foi muito interessante. Você é de São Luís do Maranhão, é isso, Jordano? São Luís, na verdade eu sou de São Luís, mas eu fui com 5 anos para o Rio, né? Fiquei até os 21, 22, aí eu sempre fui viciado em Vasco, entendeu? Não tem para onde correr. Com 11 anos de idade eu morava em Botafogo, mas eu ia para o estádio assistir. Eu fui ver a final, 1-0 gol de Marquinhos, entendeu? Era moleque, agora eu já passei dos 40, vou entregar logo aqui. Mas assim, eu fui assistir a final, eu fui antes, eu ia sozinho mesmo, junto com a galera. Sou viciado, já fiz muita coisa pelo Vasco aqui, entendeu? Muita. Aí depois, com 21, eu vim para cá, para São Luís, mas o Vasco é uma paixão absurda na minha vida. A gente percebe, Jordano, e muitos cariocas disseram assim, cara, o cara lá de São Luís do Maranhão fez isso, eu aqui do lado às vezes não vou a jogo do Vasco. Então, cara, muito bonito, meus parabéns, todo mundo aqui já doou, de forma individual, através do nosso grupo, é uma campanha belíssima, o site está de parabéns. Léo Gonçalves, você que é da área de TI, já viu muita coisa por aí, muita coisa voluntária e muita coisa profissional. O que você achou dessa campanha, Léo? Som, Léo, por favor. Fabinho, eu fiquei encantado. Oi, tá ouvindo agora? Alô? Tá ouvindo, Fabinho? Ok, pode falar. Tá, eu fiquei encantado com a campanha. Falei com o Giordano isso logo que eu vi, entrei em contato com ele pelo site, contato@dividazero.com.br. A parte de tecnologia está fantástica. Nessa hora não importa se o site é mais bonito, menos bonito, importa se ele é funcional. O importante é pagar as dívidas. E o site ele é extremamente funcional. Eu entro direto, porque eu fiquei viciado em ficar acompanhando a dívida subindo. Toda hora aumenta, graças a Deus. Toda hora tem gente pagando, tá? E aí, nunca vi o site fora do ar.
Então está muito bem desenhado aí pelo Flávio, está de parabéns. Uma coisa que eu achei fantástica, Fabinho, em relação a essa campanha, é justamente o que o Jordano falou, que é o fato do dinheiro, você saber a destinação dele e não passar pelo clube. Porque hoje, infelizmente, a gente tem uma gestão dentro do Vasco que não tem muita credibilidade com a torcida. A partir do momento em que você faz esse pagamento direto à Receita, você acaba com esse problema da credibilidade. E esse foi até um fato que eu conversei com... São 3 organizadores da campanha do Vasco Dívida Zero, eu conheço 2, Sidmar e o Rogerinho. 2 caras super íntegros, apaixonados pelo Vasco, como o Jordano, como o Flávio e como o resto do pessoal lá do Fórum Net Vasco, que eu tenho prazer de, apesar do pouco tempo, ainda não falo, não interajo muito, mas sempre que posso dou uma lida, principalmente nesses tópicos de Dívida Zero e da Cruzada, ou o meu, às vezes eu tento sempre entrar para dar uma respondida em alguma coisa. E o que eu falei para o Rogerinho e para o Sidmar é que um problema que eu via na campanha dos 100 mil é que o dinheiro vai para a conta do clube, então ela não tem um diferencial sobre o programa de sócios, por exemplo. É bacana, a iniciativa é legal, mas o cara é melhor que o cara seja sócio e também faça o 100 mil. Ali não, no Dívida Zero você está vendo um diferencial que não importa se a diretoria, não importa nada. Você vai, paga o DARF, o dinheiro entra na mesma hora na conta da Receita. Você está vendo para onde está indo o teu dinheiro. Então eu achei isso bacana. Acho que o Vasco agora teria que dar como contrapartida para a torcida a manutenção dos impostos em dia, para que isso aí não fique, por exemplo, já vai ser uma luta, vai ser uma bola de neve, porque os juros incidem sobre esses 52 milhões. Mas eu tenho fé que daqui a uns 2, 3 meses, essa campanha vai estar superando até o pagamento mensal. Eu acho que, no primeiro momento, o vascaíno tem que ter na cabeça dele que pode ser que, apesar do sucesso da campanha, que já é um sucesso, está sendo um sucesso, porque ninguém arrecada 160 mil reais em 10 dias ou 15 dias à toa. Isso é um baita case de crowdfunding no mundo, mas pode ser que no primeiro mês a quantia que seja termine o mês com 300 mil arrecadados e a dívida aumente, porque os juros que vão correr sobre os 52 milhões são muito maiores. Mas isso não é motivo para desanimar, porque a tendência é mais pessoas aderirem. Hoje, a gente tem lá no site, eu acho, 6 mil e poucos cadastros, que não é nada. 6 mil e poucos são a nossa torcida, 6 mil e poucos é um jogo vazio em São Januário. Tá? É uma coisa que você tem potencial para ir muito mais. Eu estava fazendo uma conta hoje de manhã, que se 25 mil pessoas aderissem, o que eu não acho nenhum problema, São Januário lotado, e cada um comprometesse com um DARF de 20 reais, que muita gente eu já vi ali pagando DARFs bem maiores que esse. Você tem aí, cara, meio milhão por mês sendo arrecadado, 6 milhões por ano. 6 milhões por ano, cara, acho que só o patrocínio Master hoje da camisa bate, porque os outros dois não chegam a 6 milhões por ano. Então é uma quantia bastante considerável. É uma dívida, essa é uma dívida que vai ser paga a longo prazo só. Essa campanha não é uma campanha de tiro curto, é uma campanha de resistência. Eu acho que todos os vascaínos, independentes de corrente política, deveriam cair, abraçar bastante. Eu gostaria muito que outros candidatos apoiassem, que outras correntes políticas apoiassem, que grupos não políticos, como fez o Isaac Zaguri, que dá a ver, meu amigo, uma pessoa que eu adoro, um cara fantástico, e quitou lá, ajudou com 55 mil. Então, esse tipo de campanha é uma corrida de resistência. O ideal é que todo mundo se programe para pelo menos poder pagar um DARF de 20 reais por mês. Se puder pagar mais, ótimo, mas que todo mundo ponha lá um lembretezinho
no Outlook ou no smartphone, lembrando lá no dia que entra o pagamento, que a conta tá cheia, lembrar lá, hoje é dia de pagar o meu DARF do Vasco. E aí eu tenho certeza que à medida que for aumentando o número de cadastros, a gente vai conseguir sufocar os juros. Isso vão ser muito grandes. Beleza, Léo. Jordano, mais uma questão aqui dos nossos espectadores, a gente tem recebido mensagens. Fabinho, posso só dar uma sugestão? Desculpa que eu esqueci, só para eu não esquecer, que eu tenho medo de esquecer depois. Só uma sugestão, Jordano, podia até dar fora do ar também, mas é que me lembrei agora aqui, já estava para te dar essa sugestão desde ontem. Eu tive conversando com o Léo Almeida, que é nosso advogado tributarista, e ele falou que existe um risco da Receita, às vezes, não computar todos os pagamentos, por falha no sistema deles, enfim. Então, se pudesse, na hora que a gente confirmar o pagamento, não só colocar a autenticação, como pudesse, se o Flávio conseguisse fazer para a gente poder anexar o comprovante em PDF, porque aí é fácil. Eu, por exemplo, todas as vezes que eu estou fazendo pagando um DARF, seja meu ou seja pela cruzada, eu estou salvando um comprovante em PDF disso. Então eu tenho todos até hoje. E eu não sei, acho que a maioria também, ou salvo em PDF, deve bater uma foto, enfim, e que pudesse anexar o arquivo, porque aí vocês teriam todos esses arquivos na mão, e se o Vasco depois precisasse fazer uma consideração lá na Receita, olha, Receita, nós pagamos aqui 1 milhão, vocês estão dizendo aí que a gente pagou 900 mil, está errado. E que o Vasco pudesse ter esses comprovantes para apresentar. Então é só uma solução que eu sei que está no início, e eu estou vendo o site evoluir todo dia, com coisas novas. Se o Flávio puder colocar isso, eu acho que seria legal. É isso que eu queria dar essa sugestão aí. Desculpa interromper, Jordano. Fala, Jordano, essa questão que o Léo colocou, aproveita e já emenda. A origem dessas dívidas, trabalhistas, impostos, o que quer que elas sejam, fala um pouco sobre isso, se existe o risco, que o Léo também falou, sobre uma dívida já prescrita, ou caducada, ou que esteja em litígio com o clube. Jordano, os microfones são seus, não se preocupe, explica aí para o Vascaíno essa belíssima campanha. Mais uma vez, parabéns, Jordano. Pode falar. Obrigado, Fábio. Vamos começar aqui, então, a questão primeira do Léo, né, em relação aos comprovantes. A gente teve essa preocupação no início, né, de que poderia existir, porque o sistema da Receita pode não computar um DARF ou outro. Mas a gente teve essa preocupação, perguntou exatamente para o Schempler, que trabalha direto com DARF, ele paga muito DARF por mês, muito, e ele não vê acontecer isso, entendeu? Ele de voltar a DARF, ele paga entre 100 e 150 DARF por mês, e há muito tempo, já está trabalhando 2 anos com isso, e não vê acontecer isso, não. Pode ser que aconteça. Agora, o custo-benefício de um DARF desse perdido para um sistema que a gente teria, porque a gente teria que comprovar, na verdade, um montante, né? Então, a gente teria que fazer uma soma dos montantes. Eu acho um pouco complicada a logística, entendeu, para fazer isso. Eu prefiro acreditar na segurança do sistema da Receita, né? Que foi o que o Schempler falou, né? Porque isso já vai tirar um pouco da simplicidade do sistema, né? A pessoa já vai ter que fazer o upload, entendeu? Ele não vai só confirmar, porque a gente pede para ele confirmar com comprovante, às vezes é online, ele comprova com recibo. A gente tem os recibos de quem confirma, eles botam lá, entendeu? Mas os dados, quando ele paga no caixa, ele digita o código de autenticação. Eu prefiro acreditar no sistema da Receita. Pode até me informar em relação a DARF perdido, qual é o índice, mas eu acho que é muito baixo. Eu acho que não vale a pena a gente também entrar numa seara dessa, né? E o banco também tem uma responsabilidade, né? O banco que repassa o DARF, entendeu? Ele tem uma certa responsabilidade sobre isso, né? Então eu acho que a gente pode manter assim, mas eu vou procurar me informar sobre qual é o índice de perda de DARF com contatos que a gente tem na Receita, porque, por incrível que pareça, usando a ironia, tem vascaínos procuradores da Fazenda, procuradores auditores, né? Usando a ironia, claro, né? Porque tem vascaíno em todo lugar. Então, essa questão a gente prefere deixar assim, mas eu vou me informar. Eu acredito que seja bem menos de 1%, eu acredito que seja bem menos de 0,1%, na verdade, a questão do traço perdido. A segunda foi em relação à origem, né, das dívidas. Sim. Isso, exato. A origem da dívida, só para o Vasco entender, de onde nasceram essas dívidas, são trabalhistas, FGTS, como é que é essa origem da dívida, Jordano?
A gente não parou exatamente para analisar isso. A gente pegou, e tem duas dívidas, um grande grupo, que são as previdenciárias e as não previdenciárias, certo? A gente focou nas não previdenciárias, que dá 40 milhões, mais ou menos, né? O outro montante das previdenciárias é um montante de 10 milhões e alguma coisa. A gente focou em pagar da menor para maior. A gente, eu falando com o auditor, ele me disse que a dívida do Código 3623 era uma dívida trabalhista e equivalia a uma multa. Nós não fizemos esse levantamento ainda. E eu não sei se a gente tem legitimidade para fazer o levantamento de quem é o credor. Na verdade, no final das contas, o credor é a União, né? Mas assim, quem foi que botou a dívida e tal, essa questão. A gente sabe pelo código qual é a origem dela, mas a gente não fez o levantamento porque a gente está fazendo da menor para maior. Por quê? Por uma questão de marketing. Por exemplo, hoje a gente botou no Face que a gente quitou uma dívida. No Face, no site, em todo lugar. Foi o banner mais quitado, mais clicado do Facebook hoje, no nosso, né? Teve uma repercussão enorme. Então, a gente quitou ela mesmo hoje, por quê? Porque a gente já era para ter quitado, mas como o sistema é bem seguro, ele só emite DARF no limite da dívida, exatamente para não ter pagamento a maior, então ela esperou os outros confirmarem. Quando passou a confirmação, a gente fechou ela e decidiu pagar ela no site, né? Aí tinham R$ 1.300. A gente abriu essa dívida, mais ou menos ontem, mais 8h30. Em 10 minutos, essa conta estava paga dentro do site, dentro do fórum, né, de Vasco. Para ver a entrega que o pessoal faz, entendeu? Tinha mais uma pergunta em relação... O que o Jordano, o que o Wagner Pedro está enfatizando é que é uma campanha que não pede nada em retorno, é totalmente voluntária, vocês não ganham absolutamente nada. O Flávio do site passou o final de semana desenvolvendo o site, quer dizer, muito seguro, porque o dinheiro vai direto para a Receita. E, Jordano, um comentário que saiu no Facebook esses dias foi o seguinte: porque quando o Vascaíno emite a DARF, ela vem com uma data de vencimento, ele não paga, isso aumenta os juros, é multa, o Vasco é penalizado, daqui a pouco vai ter um monte de flamenguista gerando DARF e não pagando nenhuma. Jordano, existe esse risco de você emitir uma DARF, não pagar, isso ensejar em multas para o clube, Jordano? Não, isso aí... isso aí é um burburinho, porque não tem essa relação, entendeu? A DARF ela não tem um vínculo com o clube. Você emite a DARF, você pode comprar a DARF numa papelaria. Você preenche lá e não paga, e aí? O que vai acontecer? Você vai pagar multa? Não, você não vai pagar multa, entendeu? Você está simplesmente pagando pelo terceiro. Você está pagando a dívida do terceiro, né? Não existe essa possibilidade. Eu só queria enfatizar uma coisa. A gente pede sim uma coisa em troca, pede que o clube tenha a responsabilidade, depois que a gente conseguir encerrar essa campanha, para não acontecer isso de novo, né? Porque chegou no que chegou, né? Pelos 15, 20 anos que a gente está, né, nesse negócio, né? Então a gente pede sim em troca, isso. Né? Beleza, é um pedido justo, legítimo e que é o mínimo que a diretoria atual e as próximas devem fazer, que é manter a dívida zero. Márcio Julião, você que é da Comissão de Finanças da Cruzada, tem pergunta para o Jordano? Tenho sim. Antes de tudo, queria dar os parabéns para o Jordano pela campanha que achamos maravilhosa e enfatizar como que a torcida do Vasco, quando tem alguma coisa bem feita, como que a torcida do Vasco compra o Guarulhos, como está fazendo nesse momento. E é importante, vamos ver se a diretoria pega o exemplo aí do Jordano, o exemplo da torcida, e começa a pagar essa dívida, começa a manter essa dívida em dia, para não deixar que os juros dessa dívida atrapalhe o esforço da torcida e do Jordano. E do Jordano e dos outros que idealizaram. Eu queria saber do Jordano, como que operacionaliza isso? Hoje como é que... Eu só fiz a contribuição através da Cruzada, não fiz a contribuição direta no site, então eu não sei como que você informa o pagamento da dívida e como que acontece no caso de alguém emitir o DARF e não pagar, como que vocês... se a Receita indica que venceu, expirou o prazo de pagamento daquele DARF e volta a ativar para novos DARFs serem emitidos e liquidar aquela dívida.
É isso aí, Jordano. Explica o passo a passo para o vascaíno entender aí. Ele abriu o site, para onde é que ele tem que ir, Jordano? Vai falando aí para a gente, por favor. Beleza. A pessoa abre o site, se ele não for cadastrado, ele se cadastra. É um cadastro básico. Pergunta dados como a cidade, coisa que a gente vai usar depois, ele já usou estatística. Pergunta se ele é sócio torcedor, se não é sócio, né? Não pergunta a data de nascimento. Eu também não estou lembrado se pergunta a data de nascimento, mas isso não é nenhum empecilho, não. E aí você se cadastra, depois do cadastro, você efetiva o cadastro e depois que você efetiva o cadastro, ele já abre na tela para você emitir o DARF. Ok? Ele já permite que você emita o DARF. Você pode emitir ou não emitir, né? No momento que você emite o DARF, ele bota no banco de dados como um DARF pendente. Ok? Esse DARF fica pendente com um prazo de pagamento de 3 dias. Certo? O que acontece? Ele tem 3 dias para pagar esse DARF. Se ele não pagar esse DARF, o banco já não vai aceitar porque está vencido, né? E a gente dá baixa nele e reabrem naquela dívida para emitir um novo DARF. Ok? Então a gente tem esse controle. O que pode acontecer? 2 coisas. A pessoa pode pagar, não conseguir confirmar ou não confirmar. Entendeu? Isso é um risco que a gente corre. Porque a pessoa pode não confirmar. Mas o que acontece? Vai bater na receita. Isso não tem dúvida. Entendeu? O objetivo é pagar a dívida perante a receita. Sempre. Né? Pode acontecer isso. E pode acontecer dele não pagar. Quando não paga, acontece isso. A gente cancela e reabre. Ok? E a gente tem mantido um controle bom, que tem acompanhado o saldo da receita. Todo dia de manhã nós tiramos o saldo da receita de todas as dívidas que a gente e bota no Facebook. Entendeu? E a gente já bateu bastante coisa, tá lá. Entendeu? Tá tranquilo. Ok? Mais alguma dúvida? Tem também em relação à questão do pagamento a maior, né? Que a gente pode, de repente, extrapolar o pagamento de uma dívida. Isso foi uma coisa que teve muita discussão entre os participantes no início. Por quê? Porque se a gente paga maior, o pessoal diz que a gente já não é com a gente, né? O clube vai ter que pedir o remanejamento. Entendeu? Aí existe o pré-comp, existe o programa pré-comp, que demora muito, outros que não demoram, mas a gente conversando com procuradores da Fazenda Nacional, com um procurador específico, ele me disse inclusive não para mim, para o outro, um dos organizadores lá, porque a gente é um grupo grande, e cada um com uma frente. E ele falou para ele que existe na Procuradoria de Fazenda Nacional uma pessoa responsável por essas dívidas. E o Vasco, como é um grande credor, grande devedor, provavelmente no Rio de Janeiro deve ter um procurador específico para isso. E ele disse que pelo processo você consegue pegar uma restituição. Apesar da gente estar tendo todo esse cuidado, né, de pagamento a maior, não é dinheiro perdido. Inclusive, rende Selic em cima disso. Não é dinheiro do Vasco, é dinheiro que pode ser remanejado pelas outras dívidas. Não existe dinheiro perdido, mesmo que pague mais. Entendeu? Isso aí já está garantido. Beleza, Jordano. Eu estou navegando aqui pelo site. Você está conseguindo acompanhar? Está na tua tela aí o seu site? Você consegue vê-lo? Estou vendo aí, 167.218. Isso, eu vou clicar aqui na primeira dívida que está em verde, aqui, o 6.297. Vocês estão conseguindo ver, ó, Floristas Net Vasco, 5.178, ok, Jordano? Aí eu vou clicar agora aqui, eu volto aqui para o quadro, clico aqui na segunda dívida. O amigo Eduardo Elias Martins, Santa Catarina, R$500, é o primeiro do topo aqui da dívida. Esse ranking é legal, Jordano, que aí o cara vai doando, ele vai subindo no ranking, é isso mesmo? Se ele doar mais 20, ele vai ficar com 520, é acumulativo, entendeu? Aqui... A gente fez ranking por dívida. Na verdade, isso é um ranking simples, tá? Não visa diferenciar que o cara é mais vascaíno que o outro, não, entendeu? A gente não buscou esse intuito, não. Mas é uma campanha saudável que o cara coloca lá, o Marcos Checa Holling, daqui do Rio, o Odilon da Costa, Distrito Federal, a rapaziada vai ficando na primeira tela aí das contribuições aqui, ó, Associação Amigos do Vasco, configurando aqui os 55 mil, uma bela doação, não é isso, Jordano? Por favor, para mim, clica no link, no nome, Associação de Amigos do Vasco, clica nele, no nome, Associação de Amigos do Vasco. Porque vai botar no link das pessoas de lá que contribuíram, entendeu? Ah, muito legal. Vocês estão conseguindo ver aqui o site da Amigos do Vasco?
Muito bom. É isso aí. Ok, então, amigos. 22h05. Jordano, eu queria te agradecer. Muito obrigado pela sua participação. Você, direto de São Luís do Maranhão, dando um exemplo de paixão para os vascaínos, principalmente a gente aqui do Rio, tão perto do clube, que às vezes não consegue ir ali em São Cristóvão e tornar sócio do clube ou fazer uma doação. Os vascaínos de fora do Rio são muito mais importantes do que nós aqui do Rio, porque a maioria dos vascaínos estão fora do Rio. Somente 3 clubes no Brasil têm mais torcedores fora do seu estado de origem do que dentro, e o Vasco é um deles. Portanto, vocês de Santa Catarina, Distrito Federal, Maranhão, vocês são fundamentais para o Vasco não virar um clube de bairro ou um clube de cidade, como Botafogo, Atlético Mineiro, Fluminense. Nós somos um clube com projeção nacional. Jordano, mais uma vez, meus parabéns. Eu queria que você mandasse um abraço nominal à galera que mais te apoiou aí nessa execução dessa campanha, e seu boa noite aí para os nossos centenas de espectadores que estão nos acompanhando hoje, Jordano. Beleza. Eu queria mandar um abraço fraterno, mais de, sei lá, assim, por tudo que o pessoal do fórum fez, assim, junto comigo. Eu sou só um dos componentes, não sou líder de nada, isso não existe. Também não sou criador único de nada, entendeu? Foi tudo criado junto, né? Entendeu? O Flávio, o Mahatma, a Luana, o Predador, o Schlemper, entendeu? Tem uns nicks que a gente não pode dizer assim, mas é uma pessoa que colabora muito, entendeu? O Daniel, tem muita gente, muita gente mesmo trabalhando nisso. E cada hora a campanha pega mais gente. E cada pessoa que entra com uma vontade enorme de participar e com energia, sabendo que não vai receber nada, que a gente não tem nada, a gente não existe uma conta, sabendo que é de graça, sabendo que é pelo Vasco, sabendo que é por amor pelo Vasco. Por isso é que eu mostro a campanha. Obrigado aí, pela oportunidade. Beleza, Jordano, a casa aqui é sua. Sempre que se precisar divulgar, tiver alguma dificuldade, entre em contato com a gente. O Somos Vasco está aqui à sua disposição. O nosso site tem o link lá do site aí da dívida. Estamos dando todo o apoio, grupo doando enquanto grupo, individualmente estamos doando, não iremos abandonar essa campanha, e essa campanha não pode parar. Em 2014 ela tem que continuar, Jordano. Boa noite para você. Márcio Julião, um dos integrantes da Comissão de Finanças da Cruzada, mestre em Finanças, MBA em Finanças pelo FGV. Márcio, quarta-feira é dia de vascaíno aqui no Rio de Janeiro, e lá para casa da Vila da Feira, 7h30, entender esse balanço e a situação financeira do Vasco. Não é isso, Márcio? Boa noite para você e um final de semana de muito trabalho para a apresentação ficar bacana na quarta-feira. É isso, Fabinho. Boa noite para você, boa noite para o Jordano, boa noite para o Sérgio, para o resto do pessoal que participou com a gente aqui, para o pessoal que está nos assistindo. É quase uma convocação igual para jogo, né? O vascaíno que está interessado no clube, que quer ajudar o clube, que quer conhecer não só o passado do clube, que o balanço expressa, como o futuro do clube, a direção que o clube está tomando, tem que comparecer lá na Casa Vila da Feira. Nós vamos estar fazendo a apresentação, estamos trabalhando para fazer uma apresentação muito elucidativa para o pessoal que estiver lá, uma apresentação não excessivamente técnica, uma apresentação que consiga transmitir a mensagem do estado da situação atual do clube hoje em dia. E queria dizer para o Jordano também que ele falou do site Net Vasco lá, do Fórum Net Vasco. Eu já fui mais ativo lá, já participei mais ativamente, mas tem uma galera nossa participando lá. O próprio presidente Léo tem a conta lá, de vez em quando participa lá, já fez algumas entrevistas lá para os participantes do fórum. Então, o Fórum Net Vasco e mais outros fóruns e outras redes de e-mail que tem aí demonstram a força da torcida do Vasco, né? Redes sociais também, que bombam, muitos grupos no Facebook bombando. Então, o Vasco tem que saber aproveitar também essa força popular da torcida, que na verdade é o motor que vai tirar o Vasco dessa situação. Boa noite a todos e até quarta. É isso aí, Márcio, beleza, obrigado aí pela participação. Sérgio Aguiar, controle, responsável pelas finanças de uma das maiores empresas de energia elétrica do grupo francês, maior do mundo.
Sérgio, a dívida é grande, o balanço tá uma bagunça, mas tem solução, não tem, Sérgio? Não, claro que tem, pô. E o Jordano está mostrando para a gente a solução, né? A solução vai partir dos 16 milhões de vascaínos que o Vasco tem, né, espalhado por esse Brasil inteiro, né? Tendo um pouco de vontade de fazer, a gente vai conseguir mudar o nosso Vasco. Hein, Fábio, você percebeu? Às vezes a gente ouve aqui, principalmente, Jordano, no Rio de Janeiro, que a solução do Vasco resolve botando gente com idade lá, nada contra os senhores. Mas, Jordano, você é novo, eu sou novo, o Fabinho é novo, o Léo é novo, todos nós somos profissionais, atuamos no nosso meio secular. A solução vai partir da gente mesmo, não adianta. Vai partir da nossa juventude, da juventude dos vascaínos. Vai depender de nós resgatar o nosso clube, para que nossos filhos, que já são vascaínos por nossa influência, mas por nossos netos também continuem vascaínos. Então, na reunião, Jordana, em sua homenagem, pelo trabalho que você está fazendo pelo Vasco, vai ter um slide seu, porque o único pagamento de tributo que o Vasco fez nesses 5 anos é através da sua campanha. A Receita Federal, porra, vai te mandar uma carta te felicitando, cara. Beleza, Sérgio, obrigado aí pela participação, por estar aqui com a gente. E quarta-feira uma apresentação, tenho certeza, de altíssimo nível. Essa comissão de finanças da Cruzada é sensacional, vascaíno. Então é isso aí. 22h12, estouramos o nosso horário, mas por uma excelente causa. 7h30 da noite, quarta-feira que vem, entre no nosso site cruzadavascaína.com.br, todas as informações sobre esse evento de instrução, nada de política. Você que vai votar em outro candidato, fique à vontade, pode ir com a camisa dele, não tem problema nenhum, vá lá, sente, papel e caneta na mão, será uma aula de economia para não economistas. Um bom final de semana para vocês vascaínos, fiquem com Deus, um abraço.